E sabe o que eu quero dizer para você? A primeira coisa que a gente aprende aqui nessa história, dentro do quesito Vasti, é que tem muitas pessoas que perdem a honra que recebem por conta do orgulho. Verdade. Glória a Deus. A Bíblia vai dizer no livro de Provérbios, capítulo 16 e o versículo 18, que o orgulho, a soberba precede a queda, ou a ruína, ou a destruição. Pastor, o que significa uma pessoa soberba ou orgulhosa? É uma pessoa que ela não consegue admitir os seus erros, ou se arrepender, ou pedir perdão. E esse tipo de orgulho, ele tem como consequência, trazendo para o caso de relacionamento, ela causa um afastamento de pessoas de você. Verdade. O orgulho faz com que o seu próximo se afaste de você, porque se torna uma pessoa irredutível, uma pessoa que não aceita reconhecer e dizer: nossa, como eu errei aqui. Verdade. É verdade. Eu não deveria ter feito isso. Você está entendendo? Isso não deveria ter acontecido da minha parte. Verdade. Louvado seja Deus. Aleluia. O orgulho, ele provoca isso. E a mente dela, o pensamento dela, de Vasti, estava dominado pelo orgulho, estava dominado pela soberba. Pastor, o que é a soberba? É aquela autoconfiança de você querer achar que você é melhor ou maior do que o outro. Verdade, E faz com que você se encha tanto a ponto de você não atender um simples chamado. No caso dela, o esposo dela, que era rei sobre ela. Louvado seja Deus. Glória. Então, a pessoa orgulhosa, a pessoa soberba, ela tem o poder de se autodestruir. Ela não precisa da ajuda de ninguém para destruir a sua própria vida. Porque esse é o cumprimento da palavra do Senhor, que o orgulho precede a queda. Antes da pessoa cair, primeiro nasce o orgulho, glória a Deus. Verdade, antes da Jesus. pessoa se destruir, primeiro nasce a soberba. E nada disso tem algo de bom para mim e para você, glória a Deus. Mesmo se tratando de pessoas pagãs, seria tido por normal. Mas isso não pode ser levado como normal na vida de ninguém, porque o orgulho, ele causa destruição. A pessoa que se alimenta do orgulho e da soberba é uma pessoa que ela não vai precisar verdadeiramente de alguém para destruir a vida dela. Com a própria mão ela vai destruir na vida dela. Glória a Deus. Quem não lembra do que está em Provérbios 14, verso 1? Meu Deus. A mulher sábia edifica a sua Casa. A tola com a própria Mão. É com a mão do diabo? Não. Então acabou esse negócio de espiritualizar tudo. Que foi o diabo que destruiu a minha família. Não, você está mentindo. Você está se falando ao diabo quando você diz isso. O diabo não tem poder para tocar na família de crente, glória a Deus. Verdade. Não há um indício da palavra de Deus que diga: o diabo tem poder para tocar naqueles que são de Deus. Aleluia. Não é porque ele não queira. Tudo que ele quer é tocar em você. Tudo que ele quer é destruir a sua vida. Mas ele não pode, porque há uma proibição dada pela palavra de Deus. 1 João capítulo 5, versículo 18. O que é nascido de Deus, Aleluia. não peca. O que é nascido de Deus, Deus guarda. E o maligno não pode tocar. Aleluia. Maravilha, Jesus. Você podia ter dado até um glória mais forte, porque a palavra dele está dizendo que você está protegida por ele. Aleluia. A palavra de Deus está dizendo que você está guardada por ele. Aleluia. A palavra de Deus está dizendo que, aleluia, o escudo dele é a palavra dele na minha e na tua vida. Glória a Deus. Espírito Santo, ele está aqui. Glória a Deus. Bendito seja Deus. E como consequência desse orgulho, o rei Assuero vai dizer para os seus príncipes, aqueles mais chegados a ele, que estavam ali por perto, porque tudo era resolvido assim. Era tudo resolvido
perante a lei, os entendedores, os sábios que entendiam da lei, dos medos e dos péssimos, que eram 2 povos. E o que acontece aqui? Enquanto os historiadores estavam dizendo que o rei Assuero queria humilhar Vasti, queria que ela viesse para dançar no meio dos beberrões ali, tal, aquela coisa, mas não é isso que o contexto da Bíblia está dizendo. O rei Assuero, apesar de ele ser um rei pagão, apesar de tudo isso, ele não era um rei tirano. A Bíblia não mostra o rei Assuero com práticas maldosas como outros reis a gente vê. E o que ele vai dizer aqui na palavra é: traga a rainha Vasti até a mim, introduza ela na minha presença, porque eu quero exibir a beleza dela, a formosura da minha esposa Vasti. Diga a ela que venha com a coroa real, glória, na cabeça. Não existe um homem que ame a sua esposa que vai querer humilhar ela no meio de todo mundo. Aleluia. Ainda mais no meio de pergunta. Então essa questão que diz, foi porque o rei queria humilhar Vasti, não, isso aí não conta, está fora. Não está no contexto da palavra do Senhor da história de Esther, de Vasti, do rei Assuero. Louvado seja Deus. Então, a história que mostra que dentro desse conselho que ele vai receber por um homem chamado Memucã, ele se levanta no meio dos conselheiros do rei e olha o que ele vai dizer. Ele vai falar sobre o que aquilo causaria: a desobediência, a rebeldia, a frustração que vai vir agora. Olha o que vai acontecer. Ele vai dizer, quando o rei pergunta: o que eu devo fazer? O que a lei diz que eu devo fazer com Vasti? Pela rebeldia que ela teve de não atender o meu chamado e de vir para a minha presença, o que é que se pode fazer a ela? Você acha que o rei queria punir a esposa dele? Não. Mas ele era um homem que ele era rei, ele estava à frente de um povo, ele tinha que tomar uma decisão firme, uma decisão dura, de acordo com a sua posição. Louvado seja Deus. E tem muita gente perdendo a honra. Tem muita gente que Deus deu honra, mas está perdendo a honra. Louvado seja Deus. Tem muita gente que recebeu a honra de Deus, mas está jogando a sua honra fora. Porque Deus está chamando, mas não está atendendo. Deus está lhe convocando, Deus está lhe chamando, mas não está atendendo o chamado do seu Deus. Aí depois fica comigo em mim: não, mas é porque aquilo outro, e isso e aquilo, encontra um monte de justificativa que o injustificável não se justifica. Louvado seja Deus. E o que disseram para o rei foi: olha, o pecado que ela cometeu não foi somente contra o rei, mas foi contra todo o povo. Foi contra todo o povo de toda a província. Por quê? Ainda hoje esse assunto será noticiário em boca de todas as mulheres, e quando elas chegarem em suas casas, elas vão rebeldear contra seus maridos, contra os seus príncipes, porque elas vão dizer, porque elas ouvindo o que fez Vasti e não atendeu o chamado rei, assim também elas iriam fazer. Elas não iriam atender quando os seus senhores chamassem, os seus esposos, os seus príncipes. Aí Memucã disse ao rei: grande vai ser a confusão e a bagunça. É necessário tomar o quê? Uma posição, uma atitude, uma decisão. E aí ele vai dizer: olhe, rei, faça um decreto vindo da sua parte que proíba-se de que Vasti entre na sua presença, e o poder dela de rainha dá para outra que seja melhor do que ela. Sabe por quê? Porque às vezes a gente pensa que somos a última bolacha do pacote. Aí se enche de orgulho, se enche de soberba. Porque eu prego bem, porque eu canto bem, porque sabe, eu sou pastor, eu sou pastora, que eu sou pregador, pregadora. A gente meu Deus. É melhor. Eu tenho revelação, eita, eu tenho visão, eu faço isso aqui no outro. Aleluia. Você não é a última bolacha do pacote. Meu Deus. E nem eu. Porque se você prega, o Espírito Santo é na tua vida. Se você, aleluia, canta, é porque o Espírito Santo ele está na tua vida. Olha. E se você, aleluia, fala em línguas, é porque você foi batizado no Espírito Santo. Aleluia. E se você louva, é por causa do Espírito Santo. Aleluia. E se você tem visão, tem revelação, é por causa do Espírito
não tem nada a ver com o Espírito Santo. Meu Deus. Aleluia. Eu adoro. Isso não tem nada a ver com ele. É correção. Porque o orgulho e a soberba é obra da tua carne. Meu Jesus amado. Glória a Deus. Mas não é obra do Espírito Santo. Paulo escreveu a carta dizendo: faça as coisas de acordo com o Espírito Santo, e você não vai precisar dar lugar na sua carne. Vasti não teve sucesso. Por quê? Pastor, mas Vasti não era pagã? Sim. Mas não vai ser normal cristãos agindo como Vasti. É verdade. Deus repreenda esse espírito de Vasti que está querendo tomar conta das mulheres do nosso país e do nosso mundo, louvado seja Deus. Aleluia. Essa por terra o espírito de Vasti de dentro dos ministérios, de dentro das congregações, de dentro das casas, das famílias. Glória a Deus. O espírito de Vasti vai por terra pelo poder da palavra. Em nome de Jesus. Aleluia. Bendito é o nome de Jesus. Olha qual foi a atitude do rei Assuero. Ele viu que o decreto era bom e ele disse: eu gostei. Aí vai dizer no verso 22, último verso do capítulo 1, vai dizer: o rei Assuero enviou cartas a todas as províncias do reino, a cada província de acordo com a sua escrita e com a sua língua. O que estava escrito? Que todo homem seja senhor da sua casa. Aleluia. Sabe o que isso quer dizer, irmão? Isso aqui não tem nada a ver com mimimi, não. Isso aqui é a Bíblia. É a Bíblia, é a palavra de Deus. Amém. Quando você está se levantando contra o seu marido, você está desagradando a Deus. É verdade, Jesus. Quando você discute com o seu marido, você está desagradando ao Senhor. Toma, Cristina, receba. Quando você, aleluia, está falando mal do seu marido, você está desagradando a Deus. Pastor, como é que uma cristã serve a Deus? Servindo o marido dela. Aleluia. Obrigado, Senhor. Não precisa Aleluia. de muito efeito. Oh, glória. Como é que uma cristã casada serve a Deus? Servindo o marido dela. É verdade, Que a vida Jesus. seja submissa. Quero lembrar para você que submissão não é escravidão. É. Submissão é estar do lado, é apoiado. É dizer para ele: meu amor, o que é que você está decidindo aí? E conversar com ele, lembrar que você, aleluia, você não é a mulher tola da Bíblia, você é a mulher sábia. Oh, glória. Aleluia. Casa, oh glória. Maravilha, Jesus. Você precisa, arabadagaço, entender, aleluia, que a mulher sábia, ela edifica a sua casa, mas a tola com a própria mão, ela não precisa da ajuda de ninguém. Por quê? Porque ela rejeita o conselho, ela rejeita aleluia, a orientação, ela rejeita tudo de Deus, ela rejeita os princípios da palavra de Deus. Ensina, papai. Aí ela começa a derrubar com a própria mão, porque ela ama ser rebelde. Gostei. Tolice na linguagem da Bíblia, dos provérbios, refere-se a rejeitar, ser corrigida, quando for necessário e quando for preciso. Amém. Significa insistir em continuar no erro. E quando se continua assim, não está dentro da vontade de Deus. Da vontade de Deus. Deus. Aleluia. Glória a Deus. Agora o que acontece aqui? O rei Assuero, ele fica, passou-se o tempo. Escuta. Maravilha, Passou-se o Jesus. tempo. Aí o rei Assuero lembrou do que aconteceu com Vasti.